coloca para gravar. Exatamente. Região medular aí, ó. Então tá aqui a medula, raiz o quê? Dorsal, né? Raiz dorsal aqui e raiz ventral, ó. A raiz dorsal sensitiva percebe os estímulos, ó. E a raiz aqui ventral, né? Ela percebe, ela envia os impulsos nervosos de resposta, né? Então aqui na raiz, ó, de cima, né, superior, dorsal, vai chegar a parte sensitiva, a percepção do estímulo que foi captado, ó. Aquele lance, tá? O arco reflexo é o lance de bater o quê? O martelo no joelho e você chutar. Arco reflexo é o conjunto de terminações nervosas que permite uma reação. Por exemplo, encostou na chapa quente e tira a mão. Então, isso tudo vai ser interpretado aqui, ó, pela medula, né, espinhal, e depois você tem consciência, porque o impulso é mandado para o encéfalo, para o cérebro. Mas tudo é feito aqui pelo quê? Pelas estruturas da medula espinhal, ó. Então, a raiz dorsal, o que que ela percebe? A raiz dorsal vai perceber aí a parte sensorial. É você encostar lá no quê? Na chapa quente e perceber que está quente. E a raiz aqui ventral, ó, o que que ela vai fazer? Ela vai levar o impulso nervoso de resposta. É você tirar a mão da chapa quente. Então, a dorsal percebe quando bate no seu joelho. Aí você chuta pela ação da raiz o quê? Ventral, ó. Se você cortar de cima, você não percebe, não tem sensibilidade. E se você hipoteticamente cortar de baixo, você fica sem resposta, né? Então, cortou a dorsal, você encosta na chapa quente, mas não percebe que ela está quente. Você pode até tirar a mão, mas você não percebe o estímulo. Agora, cortou a ventral, o que vai acontecer? Você percebe que está quente, mas não consegue tirar a mão. O estímulo nervoso vem para o quê? Para a medula, ó, e quando chega aqui na medula, ele vai ser interpretado pela massa, o que passa aqui pela massa branca, e ele vai ser interpretado aqui pela massa cinzenta, ó, que vai ser feita aí para o quê? Para o acúmulo de neurônios, né? Acúmulo de corpos celulares de neurônios. E a parte branca, ó, ela vai ser a parte feita por ramificações pelos dendritos e pelos axônios. Fechou? Então tá aí. Isso aqui é o arco reflexo, né, que a gente tem, né? E aí seria o patelar e o, né, radial ulnar aí da mão. Então tá tudo certinho aqui, ó. Raiz dorsal, raiz ventral, córtex da medula, que é o branco, medula da medula, que é a região cinza, né? E aí você tem isso aqui, ó. Sistema nervoso periférico, ó, são os nervos que vão sair aí o quê? Da caixa craniana, e são os nervos aqui que saem da medula, né, espinhal. Então, o sistema nervoso periférico é feito pelos nervos, pelos gânglios e pelas terminações nervosas livres, né? Os da caixa craniana estão ligados mais com sentidos, e os o quê? Os nervos raquidianos aqui, ó, da medula espinhal, vão estar associados, estão ligados diretamente aí com a inervação dos músculos e dos órgãos. Então, está aqui em média 12 pares, aqui por volta de 31 pares de nervos raquidianos, 12 pares de nervos cranianos. Isso que forma o sistema nervoso periférico. Está ele aí todo, ó, descrição de todos os nervos, que vai controlar aí o quê? Todo o nosso organismo, né? E aqui o sistema nervoso o quê? Ó, autônomo, né? Aí você tem um sistema nervoso simpático, que geralmente o sistema nervoso autônomo é aquele que você não tem controle, né? E aí que eu te falei, ó, vai inervar as vísceras, ó. Vai inervar aí os órgãos que a gente tem no corpo. Pâncreas, fígado, estômago, pulmão, né? Vai o que as vesículas, né? A ereção peniana e tudo mais. Geralmente o sistema nervoso simpático, ele o que estimula, e geralmente o sistema nervoso parasimpático inibe. O sistema nervoso simpático tem a ação da adrenalina e noradrenalina como neurotransmissor, e o sistema parasimpático tem aí como ação a acetilcolina, que os dois são neurotransmissores aqui do sistema nervoso. Fechou? Então a gente encerrou aí agora a fisiologia. Bora partir lá para botânica. Nossa, mas já Sistema nervoso Rapidex. Muito deu rápido. nem pra abstrair a ideia de que você vai dar botão. Agora você vai ver que nós vamos começar aí, ó. Agora se segura. Agora a botânica na veia.
Não é não, Tino? Uhum. Lembro até hoje do segundo ano. Pô, Tino, é mesmo, né? Já eu te dei botânico, por isso você tá falando, né? Aham. Eita. Eita. Tá compartilhando aí, Tino? Não. Não. Pô, o trem que deu B.O. E agora, Tino? Agora eu tô vendo. Sistemática vegetal, não é? Uhum. Então, bora lá. E aí, ó, começa a botânica agora, assim, as plantinhas. Isso eu já tinha combinado com o Selma. Vamos lá para a gente ver se a gente consegue fazer briófita hoje. O que é briófita? Brio é musgo. Então, a gente vai estudar aqui agora os musgos, né? Brio significa musgo e fita significa planta. A gente vai estudar agora a primeira planta, que é o lodo. E aí a origem aí o quê, né? Das briófitas, ó, a partir das clorofícias, que são as algas pluricelulares verdes, né? E aí essas algas pluricelulares verdes, o que elas vão fazer aí? Ó? Elas estão dentro do reino protoquitista e elas vão dar origem ao quê? As primeiras plantas aí no ambiente terrestre, ó, há 1 bilhão de anos atrás. Qual que é a era? Ó? Paleozoica, né? A mais antiga aí, e o período é o quê? Siluriano. É o que vai surgir aí as briófitas em si. Período siluriano, e aí o que acontece? O que os caras cobram muito é que nesse período aí, o que vai surgir junto com as briófitas? Qual tipo de animal? São os anfíbios. Então, é os anfíbios que vão surgir aqui, ó. Inclusive, questão de prova no Enem o tempo todo, né? O que vai acontecer aqui, ó? A partir aí, o que desse período siluriano, vai surgir, né, no ambiente terrestre, de planta, as briófitas, e vai surgir aí o que? De animal, os anfíbios, né? E aí os caras perguntam o que eles têm em comum. Além deles serem, né, coevolutivos, o que são grupos coevolutivos? São grupos que surgiram e vão evoluir juntos. Vão surgir e vão seguir o processo evolutivo o quê? Juntos, ó, né? Então a tendência é isso aí. E os dois também têm em comum que eles são o quê? Né? Eles vão necessitar da água para reprodução. Os anfíbios, né, na fase adulta, precisam da água para depositar aí o quê, né? Os seus ovos embrionados e para que eles possam desenvolver, né? E aí o que acontece? Aqui também as briófitas vão precisar de água, né? No caso aí principalmente de chuva, para ter o seu processo de reprodução também. Então eles têm o que em comum? O seu aspecto aí, né? Coevolutivo, e vai ter o quê? Ela vai também, né? Vai ser importante aí, porque eles vão o quê? Necessitar da água para o processo de reprodução. Manda um abraço para a Laura aí também, Tino, viu? Fala que ela tá fazendo falta hoje aqui. Pode deixar. Vai lá, Pamela, dando um abraço para ela também, que mandei para ela boas férias, bom descanso para nós. Então, os dois o quê? Dependem da água para o processo de reprodução. Características evolutivas das briófitas aí, ó. Primeira coisa, o que elas são? Embriófitas. O que é um organismo embriófito? É aquele que tem embrião e o embrião é interno, né? Fica dentro da estrutura aonde ele vai se desenvolver. Não esquece disso. Isso aí é uma característica, né, presente somente nas plantas. E isso aí foi a característica, né, que fez com que as algas pluricelulares fossem retiradas do ambiente aí o quê, né, comum com as plantas. Então, durante muito tempo, as algas pluricelulares, as rodofícias, as feofícias, as clorofícias foram o quê? Estudadas, né, junto com as plantas lá no reino o quê? Plantae, no reino vegetal, no reino metáfita,
né? E aí, de acordo com a Lynn Margulis, em 1982, ela o quê? Concluiu que as algas pluricelulares não poderiam ser plantas. Aí ela tira todas as algas pluricelulares e coloca junto com as algas, lá no reino protoctista, né? Inclusive, antes dessa modificação, o reino chamava protista. E aí muda o nome justamente porque foi colocado dentro dele, né, do reino, as algas pluricelulares. E aí por que as algas, segundo a Lynn Margulis, que é uma bióloga, uma taxonomista americana, por que as algas não são plantas? Por isso aqui, ó, porque as algas não são embriófitas. As algas, o embrião das algas é um embrião externo, ele se desenvolve no meio externo. E aqui, a partir das briófitas, que é o primeiro grupo de planta, o que vai acontecer? Né? O embrião já se desenvolve dentro do que? Do organismo materno, ou dentro do organismo em desenvolvimento. Então, as algas não são plantas porque elas não são embriófitas. E outro detalhe, né? As plantas, elas também cuidam do embrião. Como o embrião é interno, planta vai o quê? Nutrir o embrião, vai alimentar o embrião. Então, nas algas, né, não acontece isso. Esse lance da planta nutrir o embrião, manter o embrião vivo, até que ele possa se desenvolver e aí sim realizar sua fotossíntese, né, passar a ser autótrofo fotossintetizante, as algas não têm essa capacidade. Só planta que faz isso. E esse lance de o quê? Nutrir o embrião é chamado de matrotrofismo. Então, as algas não apresentam, elas não são embriófitas e elas não têm matrotrofismo. O que é matrotrofismo? É a mãe cuidar do embrião, é a mãe cuidar do organismo, nutrir o embrião e cuidar do quê? Do embrião, do organismo em desenvolvimento. A alga não tem isso. Então, pelas algas não serem embriófitas e não terem matotrofismo, elas foram tiradas aqui do reino plantae, do reino vegetal, do reino metáfita e foram colocadas todas elas no reino protista. Como essas algas não estavam lá, mudou a classificação. Mudando a classificação, muda o nome do reino. É por isso que hoje a gente chama o reino protista de protoctista, né? Em função dessa mudança na classificação aí dos organismos. Fechou? Então tá aí, ó. E quem são as divisões de algas pluricelulares? Ó? Uma delas são as clorofícias, né, que está dando origem a todas as plantas. E aí as clorofícias são as algas pluricelulares verdes. E tem também as algas o quê? Pluricelulares vermelhas, que são as rodofícias. E por último as algas o quê? Marrons. As algas pluricelulares marrons, que são aí o quê, né? As feofícias, as pardofícias. Essas sim estão sendo colocadas e foram colocadas dentro do reino protista, que passou a ser chamado de protoctista. Fechou? Agora, continuando as características aqui das briófitas. Ó. O que elas são? Talófitas. O que é um organismo talófito? É aquele que não tem tecido e nem órgãos verdadeiros. Né? Então, talófito é um organismo em que a sua estrutura é formada por um talo. O que é talo? Talo vai ser a estrutura aí o quê, né? Vai ser a estrutura que não apresenta ramificações, que não apresentam diferenciações. E isso quer dizer que as células ainda não são totalmente diferenciadas e especializadas. E aí não forma tecido. Ó. Não forma tecidos e nem órgãos verdadeiros. Você vai ver que aqui, nas briófitas, não existe caule, não existe folha, não existe raiz. Vai ter um negócio chamado de rizoide, cauloide e filoide. É uma estrutura similar, mas por não ter tecidos, não forma órgãos e nem sistemas. Então, elas são talófitas. Ó. E a característica mais importante aqui do grupo é isso aqui. Ó. O que elas são? Avasculares. A e não vascular são vasos condutores de seiva. E aí, se elas são avasculares, o que elas são também? Ó? Atraqueófitas. O que é A? É sem. Tráqueo é tubo e fita é planta. Então, as atraqueófitas são plantas que não apresentam o quê? Não apresentam tubo condutor de seiva. E resumindo na prática, o que é um grupo avascular ou atraqueófito? É sem xilema ou lenho. Se é sem xilema ou lenho, quer dizer que não tem vaso, não tem tubo que transporta seiva bruta.
que é a seiva bruta? Aquela que é feita de água e sais minerais. Então aqui não tem isso. E também a traqueófita avascular quer dizer que é sem o quê? Floema ou líber. O que é o floema ou líber? Seria o tecido aí que vai transportar, né, a seiva elaborada, né? A seiva orgânica. De que é feita a seiva orgânica? Ela vai ser feita de água, né? E também principalmente de matéria orgânica, né? Glicose, aminoácidos, vitaminas, ácido graxo, glicerol, né? Esses nutrientes que vão ser oriundos da fotossíntese e que vão ser transportados para todo o corpo da planta, né? Então quer dizer que a briófita não tem nem xilema nem floema. E aí, se ela não tem nem xilema nem floema, como é que ela consegue transportar substâncias? Essa que é a grande questão de prova. Ela não tem xilema e não tem floema, como é que ela vai conseguir transportar os fluidos e as substâncias, né, dentro da sua estrutura corporal? É através de difusão. O que é difusão? É transporte passivo, né? É a substância se deslocando de célula para célula a favor do gradiente de concentração. Então, vai deslocando de célula para célula através aí, né, da membrana plasmática, da parede celular e membrana plasmática, célula por célula. E também a água vai ser deslocada por osmose, né? Que vai ser o deslocamento das moléculas de água de uma célula para outra, que também é um transporte passivo, né? Só que especificamente falando do deslocamento de água à osmose. E aí não gasta energia, né? Mas é um processo que é extremamente lento. Então elas são avasculares. E se são avasculares, quer dizer que é sem xilema e sem floema. E aí como é que vai transportar substâncias dentro da estrutura aí, o que morfológica da planta, do organismo? É através de difusão e osmose. Então vai o quê? De célula para célula, vai aí o quê, né? De membrana para membrana da estrutura celular. É um processo lento, é um processo que não gasta energia, mas é um processo o quê? Lento. Vai de célula para célula. E se é um processo lento, o que elas são? São plantas de pequeno porte. Elas não crescem muito. Ó. Em média, isso aí vai ter por volta de o quê? Uns 5 centímetros, né? A estrutura mais desenvolvida aqui, né? Em média, por volta de uns 5 centímetros. Por isso que o lodo, o musgo, ele é pequenininho, né? E aí o que acontece? Como não tem sistema de condução, o transporte de substâncias e água é de célula por célula e é extremamente lento. Isso limita o tamanho do quê? Do organismo. Por isso que eles são aí de pequeno porte, são aí o que? Reduzidos. Lembrando que as plantas de pequeno porte são chamadas de o quê? Herbáceas. Então as briófitas é um grupo de herbáceas. São plantas de pequeno o quê? Porte. São pequenininhas. Certo? Outra característica delas, ó, elas são higrófitas. Elas são higrófitas, são acifonógamas também. O que é uma vegetação higrófita? É aquela que depende da água para o processo de reprodução. Né? Não confundir com hidrófita. Hidrófita é planta aquática, né? É planta que vive na água. E aí elas são bem evoluídas, né? As plantas aí, o quê? Hidrófitas, de hidro, água, o que vai acontecer? Vai ser o quê? O aguapé, a vitória régia, a elódea. Isso são todas plantas aquáticas, vivem em água, né? E aí elas são hidrófitas. As higrófitas, higro é úmido. Então, higrófita quer dizer que elas dependem da umidade, dependem da água para a reprodução. Então, ó, agora nesse período nosso agora de estiagem, nosso inverno, né? Seco aí o quê, né? Demais, o que vai acontecer? A gente não tem chuva. Por isso que a gente acaba quase não vendo o quê? Lodo aqui, musgo aqui para nós agora. Porque justamente sem a água da chuva, não tem como eles reproduzirem. E aí eles o quê? Dependem dessa água para que aconteça aí o quê? A fertilização e a fecundação. E o desenvolvimento dos embriões, né? Então, sem água, não há reprodução. Agora, isso aqui, ó. Por que eles precisam da água para reproduzir? Porque são acifonógamos. Ó. A significa não. E sifo significa o quê? Tubo. Então, significa tubo. E gama significa reprodução. Então, as plantas higrófitas, que vão ser a briófita aqui agora, que é o musgo, e o próximo filo, que vai ser as pteridófitas, a samambaia, esses dois grupos que são acifonógamos, higrófitos, acifonógamo quer dizer que eles o quê?
são desprovidos. A é sem, cif é tubo e gama união, reprodução. Então, eles são desprovidos de tubo reprodutor. Então, o que essas plantas aqui ainda não têm? Elas não vão ter tubo polínico para realizar a sua reprodução. Então, elas são desprovidas, né, do tubo que é feito a partir do grão de pólen que vai surgir para frente. E o tubo polínico, qual que é a função dele quando ele surgir? É transportar o gameta masculino até o gameta feminino. É transportar os gametas aí em si. Fechou? Então tá aí, ó. Então, higrófita depende da água para reproduzir, justamente porque são acifonógamas, ó. Ou seja, não apresenta tubo polínico, não tem a presença de tubo polínico. Fechou? Criptógamas, ó. Cripto significa oculto e gama significa união, reprodução. Então, as criptógamas, elas têm isso aqui, ó, órgãos reprodutores ocultos. Então, eles têm o quê? Órgãos reprodutores pequenos, órgãos reprodutores, né, microscópicos, você não enxerga. Então, traduzindo na prática, o que seria uma planta criptógama? Sem flor. Falando que flor vai ser o quê? O órgão reprodutor aqui dos vegetais, né, das plantas. É lá que vai acontecer o processo de reprodução. Então, ó, cripto é oculto, gama, união, reprodução. Então, as plantas criptógamas são sem órgãos ou estruturas de reprodução, né? E aí, se são sem órgãos ou estruturas de reprodução, são sem flores, né? São aí sem o quê? Órgãos visíveis que a gente enxerga ou onde ocorre a reprodução em si. O que elas são também, ó? Umbrófitas. Umbro significa sombra e fita significa planta. Então, o que são plantas umbrófitas? São plantas de ambiente sombrio. Aqui você vai ver que já tem epiderme, né? Aliás, a gente nem fala epiderme porque não acaba sendo realmente um tecido, né? Mas aqui já tem o quê? Um revestimentozinho. Só que o revestimento aqui ainda não vai apresentar um negócio chamado de cutícula. Cutícula é uma camada de cera que vai o quê, né? Revestir principalmente, né, as estruturas externas do vegetal. Então, vai ser aqui desprovido dessa cutícula, né, que seria uma cera, um lipídio. Aqui não tem. Então, se elas forem expostas diretamente ao sol, elas desidratam e secam e acabam morrendo. Então, essas plantas ainda, por não terem adaptação à exposição direta ao sol, elas vão viver o quê, né? Em ambientes sombrios ou, né, embaixo ou anexada em outras plantas para se protegerem contra o sol, né? Então, brófita quer dizer que esse grupo aqui, ó, ele não tem proteção contra exposição direta ao sol. São plantas que não têm, né, ainda cutícula, que seria aquele o quê, né? Que não tem aí, né, a cutina, que vai ser aí o quê? A cera que vai revestir, né, a parte externa do vegetal exposta aí ao ambiente. Então, elas são plantas de o quê? De ambiente sombrio. E são plantas higrófitas também, né? De ambiente úmido, porque elas necessitam da água para reproduzir. Então, brófita, planta de sombra, né? Ela ainda não tem proteção à exposição direta ao sol. E outra coisa, o que elas são? Ó? Acárpicas. O que são plantas acárpicas? Sem fruto. Elas não desenvolvem fruto. Mesmo porque, na verdade, elas não vão ter órgão nenhum, né? Então, embriófita, ó, tem embrião interno, talófita não tem tecido, né? E nem tem tecido e nem tem órgãos verdadeiros. São avasculares ou atraqueófitas, quer dizer que é sem xilema e sem floema. E aí, como é que vai transportar os fluidos corporais? Por difusão e osmose. Como é um processo passivo, mas é um processo demorado, o que elas são também? Ó, de pequeno porte. Elas são herbáceas. Higrófita quer dizer que dependem da água para o processo de reprodução, justamente por serem acifonógamas, ou seja, serem desprovidas aí de o quê? De tubo polínico. O tubo polínico só vai surgir lá nas gimnospermas e angiospermas. E o tubo polínico seria aí, então, né, o tubo que vai transportar aí o quê? O gameta masculino até o gameta feminino, né, para que aconteça a fecundação. Aqui eles vão ter que nadar. E aí, se eles vão ter que nadar, o que vai acontecer? Precisa da água na reprodução, ó. E aí, elas são higrófitas. Criptógamas quer dizer que isso aqui, né? Que os órgãos reprodutores são ocultos, são desprovidas de flores. Umbrófita, planta de ambiente o quê? Sombrio
quer dizer que o quê? Vai precisar aí de quem? Da proteção contra os raios solares. Então vão viver embaixo de outras plantas ou em ambientes aí o quê? Pouco iluminados, ambiente com pouca exposição ao sol. E a cárpica são plantas aí o quê? Sem fruto. E aí quem são as classes aqui de briófita? A classe Musci, né, que é a primeira, e aí você vai ter o quê? Ó? Os musgos, o lodo em si. Ó. E aqui a gente vai ter duas formas de vida alternantes, né, nas plantas. Essa aqui de baixo, ó, mais verdinha, aqui nesse caso aqui nessa figura, nessa imagem, ó, você tem as duas plantas aqui juntas, ó, e realmente elas ficam juntas. Essa parte de baixo aqui, ó, do musgo, é chamado de gametófito. O que é gametófito? É planta que produz gameta. E a parte de cima aqui, ó, vai ser o esporófito. Essa haste aqui com essa partezinha, essa cápsula meio aqui esbranquiçada, com a pontinha meio amarela aí, ó. Então a parte de baixo vai ser quem? Vai ser o gametófito. E a parte de cima com essa haste e a bolsa vai ser o esporófito. Então aqui você tem o gametófito e aqui em cima o esporófito. E os dois o quê? Um formando o outro, né? É o que a gente vai chamar de alternância de gerações ou metagênese, o que é muito comum aqui nas plantas. Lembrando que o ciclo reprodutor das plantas é o ciclo haplodiplobiôntico. O que é o ciclo haplodiplobiôntico? É o ciclo reprodutor em que você vai ter duas formas alternantes, né? O gametófito aqui, ó, que seria, no caso, a planta que produz gametas. E aqui em cima o esporófito, ó, a planta que produz esporos. Aqui, então, você vai ter duas estruturas de reprodução, né? Como é que a gente define gameta? Gameta vai ser uma estrutura de reprodução sexuada, porque ele é fecundante. Gameta faz fecundação. Então, o gametófito é a planta que vai produzir o quê? Gameta. E gameta é uma estrutura de reprodução sexuada fecundante. E aqui em cima, o que você tem? Ó? O esporófito. E aí o esporófito, o que ele é? A planta que produz esporos. Né? E o que vai ser esporos? Esporo também é uma estrutura de reprodução. Só que ela é aqui assexuada porque é germinante. Então, esporófito é a planta que produz o quê? Esporos. Né? Esporo é esporo e fita é planta. Então, esporófito é a planta que produz esporos. O que vai ser esporo? Esporo é uma estrutura de reprodução. Vai ser uma estrutura de reprodução. Em outros organismos para trás, como por exemplo algas, fungos, ele pode até ser uma estrutura de resistência ambiental. Mas aqui nas plantas ele tem essa característica de ser uma estrutura reprodutora. Né? E aí, sendo ele uma estrutura reprodutora, ele é quais as características dele? Ele vai ser assexuado e ele vai ser germinante. Precisa de quantos esporos para formar um novo indivíduo? Um só. E precisa de quantas gametas para formar um novo indivíduo? 2. Por isso que gameta faz fecundação. Então, o ciclo da planta é chamado de haplodiplobiôntico. Por quê? Porque tem um adulto haploide, porque tem um adulto diploide. Tem os dois. Tanto adulto haploide quanto adulto o quê? Diploide. O haploide é o gametófito, que vai produzir o quê? Né? O gameta. E o diploide, o adulto diploide é o esporófito, que vai produzir esporos. Inclusive, ele produz esporos por meiose. Aqui, a meiose vai ser chamada de o quê? Espórica ou intermediária. O que seria uma meiose espórica? É aquela que produz esporos. Por que ela é chamada de intermediária? Porque ela fica entre o gametófito e fica entre o esporófito. Fechou? Então, esse é o ciclo de reprodução aí, né? Comum das plantas. Não só aqui do musgo, não só das briófitas. O ciclo haplodiplobiôntico, ele vai ser um ciclo de reprodução comum para todos os vegetais. Briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Né? Lembrando que aqui, ó, embaixo, ó, você tem um gametófito. Ó. O gametófitozinho mesmo que parece o quê? Uma planta. Ó. Então, o gametófito aqui ele vai ser feito de o quê? De um rizoide, que é uma estrutura que parece raiz, né? Que fixa o vegetal e permite a absorção aí o quê, né? De água e sais minerais. Você tem uma estrutura central que sustenta, ó, que é chamada de cauloide, que parece um caule, né? Função dele aí sustentação e transporte aí o quê?
dos fluidos absorvidos aí pelo solo, pelo rizoide do solo. E tem essas ramificaçõezinhas laterais aqui, ó, que é o filoide, que lembra uma folha, né? Função do filoide é a função aí de o quê? Fotossíntese. Permite a realização aí da fotossíntese, né? Mantendo a nutrição da planta. E aqui em cima você tem um esporófito, ó. O esporófito não lembra aqui no grupo, né? Nesse grupo, que é o da briófita e principalmente aqui no musgo, ele não lembra uma planta, né? Ele é totalmente diferente, ele é simplesmente uma haste. Aqui, ó, ele está preso no gametófito, aí você vai ver que esse gametófito aqui é o feminino, porque é no feminino que vai acontecer a fecundação para produzir o esporófito. Então aqui embaixo o gametófito feminino. E aí quem seriam as partes do esporófito? Aqui conectando o esporófito ao gametófito, você tem o quê? O pé do esporófito. Essa parte toda marrom aqui, ó, a gente realmente chama de haste ou seta. Então isso aqui seria haste ou seta, e aqui em cima você tem isso aqui, ó. A parte de cima do esporófito, ó, isso aqui seria a haste, né? Aqui em cima do esporófito você tem a cápsula, que é essa bolsa aqui, ó. Dentro da cápsula é que ocorre a produção dos esporos. É aí que vai acontecer o quê, né? A meiose espórica e a formação dos esporos, para que os esporos possam ser liberados para o meio ambiente. E lembrando que esse biquinho aqui, ó, é o que fecha a cápsula. Isso aqui tem um nome, ó. Isso aqui é chamado de calíptra, né? E aí vai fechar aqui o que? A cápsula aqui em si, né? E liberando, permitindo a sua vedação. Isso aqui só vai ser liberado, os esporos, quando encontrar condições favoráveis para que eles possam ser dispersos, né? Então seria uma estrutura de vedação que a cápsula tenha. Então o esporo ele tem o pé, que o conecta ao gametófito, a haste ou seta, que seria a sua estrutura aí de sustentação, e tem essa aqui na parte superior da haste, ó, você tem essa estrutura aqui. Ó. O que é essa estrutura aí? Ó? É a cápsula. Dentro da cápsula é que vai acontecer o quê? A meiose. E vai acontecer a meiose aí, né? Espórica para a produção dos esporos. E fechando a cápsula, você tem aqui a calíptra, né? Que seria uma espécie de rolha que veda a estrutura da cápsula, permitindo a sua liberação. Aqui uma outra classe, ó, que é chamada Hepaticae, são as hepáticas aqui, assim, ó. Aqui embaixo o gametófito, ó, né? Isso aqui vai ser o gametângio, ó. Gametângio seria a bolsa que produz gametas. E aqui de dentro do gametângio é que vai surgir o esporo, né? São chamadas de hepáticas porque realmente aqui elas são talófitas mesmo, né? Elas vão o quê? Ter essa parte aqui embaixo, ó, né? E aqui você não tem diferenciação de nada, né? Aqui você tem o rizoide e depois você tem essa parte toda aqui que é o talo, né? Em forma aí o quê? Para muitos isso aqui lembra o formato de um fígado, né? Daí o nome o quê? Da classe Hepaticae e aí ela ser chamada de hepática. E aqui a última classe, ó, Anthocerotae, os antóceros, ó. Essa parte aqui de baixo, verdinha, ó, gametófito, e essa que está saindo dele aqui, o esporófito. Isso aqui é muito difícil de achar hoje, ó, porque ele não, como aqui elas são talófitas, não tem o quê? Elas não conseguem filtrar poluição. E aí, se elas não conseguem filtrar poluição, né, se o meio estiver poluído, os poluentes, os agressores, entram para dentro das células da planta, do vegetal. E aí, como ele é sensível à poluição, ele acaba morrendo. Ó. Então, é muito difícil você achar isso hoje. Inclusive, isso aqui, ó, eles não eram, mas se tornaram, como os musgos, indicadores biológicos de poluição. Fechou? Então, são 3 classes. Ó. A muce, onde tem o musgo, que é a principal planta. Tá ele aí. Então, a gente pode evidenciar o gametófito e o esporófito. Você tem aqui, ó, as hepaticais, as hepáticas, ó, que vai ser esse conjunto aqui todo, né? Aqui o talo embaixo, aqui o gametângio, e aí de dentro do gametângio aqui, ó, o gametângio parece essa luvinha aqui, ó. É daqui que vai sair o esporófito. E a última classe, Anthocerotae. Aqui embaixo o verdinho, o gametófito, isso aqui saindo dele é o esporófito aí em questão. Muito sensível à poluição, virou indicador biológicos de poluição. Fechou, meninos? Alguma dúvida na nossa aula aí? Não. Beleza? Tudo Tino, certo. Tudinha. Tudo certinho? Tudo certo, Milton.
Então, beleza. Sim, Eu vou mandar essa aula já de botânica no e-mail e aí eu vou mandar umas listas hoje também mais tarde, tá? tá bom. Muito obrigada, Milton. Valeu, meninos. Boas férias para nós, bom descanso. E tomara que a gente volta presencial aí em agosto, né? Mas vocês viram que o número de casos Sim, começou a subir demais. O nosso governador já está querendo fazer outro lockdown aí, né? Vamos ver o que que acontece nos próximos dias aí. Então, meninos, ó, um abraço, um beijo, boas férias, bom descanso e se protejam aí. tchau, Milton. Boas férias. Obrigada pelas aulas. Então, que isso, eu que agradeço. E eu tô precisando mesmo, ando meio cansado. Mas um beijo para vocês, um abração, boas férias. Obrigada. Bem, Milton. Valeu, Tino, um abraço. Um abraço para todos os meninos aí, né?